Fala galera, Highlander aqui novamente, tudo bem com vocês? Quem acompanha o canal já sabe, eu gosto um pouquinho assim de console portáteis retrô. E pensando nisso, eu decidi fazer um guia de compra. Guia esse que vai ser separado por diferentes faixas de valores, para abordar os principais modelos, diferença entre eles e qual deles faz sentido para você. Ah, e não se esquece, os cupons do AliExpress só valem até 27 de agosto, então bora aproveitar essa promoção. E vamos começar pela faixa que eu considero de maior custo-benefício. Estamos falando de até R$300. Essa é a categoria ideal para quem quer entrar no mundo retrô ou quer jogar de vez em quando, mas sem abrir mão da qualidade. Então estamos falando de consoles que rodam bem Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy, PlayStation 1 e até alguns leves de Dreamcast. E começando nessa faixa de valor, é claro que eu tenho que falar do rei do custo-benefício. Estamos falando do R36S, console portátil esse que você já conhece demais aqui no canal. Mas esse é um modelo original, vendido pela Boy Home Store. Essa aqui é uma forma de você identificar que está comprando o modelo original. Então, o modelo de 64 GB está saindo por menos de R$200, com todos os impostos e ICMS por R$176,55. Está com preço imbatível para um console que você já sabe, que roda muito bem Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy, PlayStation 1. Ainda consegue brincar um pouco com o Nintendo 64, PSP e Dreamcast. E minha segunda sugestão é o irmão do R36S. Eu estou falando do R36H, que nada mais nada menos é que o modelo horizontal do R36S. É o mesmo aparelho que você já conhece, com tela de 3.5 polegadas, etc. Vai rodar os jogos com a mesma performance. Tem uma pequena diferença só aqui nas disposições do R1, R2, L1, L2, que para algumas pessoas vai ficar mais confortável, já que você tem uma pegada diferente. Aqui a diferença mesmo é o form factor, né, que vai te entregar uma outra experiência. Vamos ver quanto é que ele está com os impostos. Com os impostos ele está saindo R$220, ó. Imposto de importação, ICMS, frete gratuito e o cupom de R$18 aplicado. A promoção do AliExpress que termina amanhã, dia 27 de agosto. Então vamos agora para a nossa terceira sugestão. E minha terceira sugestão foi o último console testado aqui por mim, que é o R36XX. Ele é o R36S que você já conhece, com a mesma performance, com algumas melhorias. A primeira delas tem um Wi-Fi embutido, que te permite atualizar o ArcOS de uma forma mais fácil via Wi-Fi, permite conectar na plataforma de conquista, o Retroachievement, permite jogar com amigos que estejam na mesma rede Wi-Fi, etc. Então o R36XX ele vai entregar a mesma performance, mas ele tem algumas melhorias aqui. Ele tem um pequeno design diferenciado, tá? Mas a melhoria mesmo dele fica na traseira. Os botões agora, ele fica com essa disposição curvada, o que melhora um pouco na ergonomia, porque cansa um pouco a posição do R36S. Vamos ver agora quanto é que ele está com os impostos. Ele está no momento por R$274, ó. Imposto de importação, ICMS, frete gratuito. O cupom já muda, o cupom anterior era de R$18 de desconto. Com esse valor já conseguimos o cupom melhor de R$30 de desconto. Tem sempre as moedinhas que você sempre tem, né, das suas compras remanescentes. Isso daqui não é nenhum problema. Beleza? Essa aqui é a minha indicação do custo-benefício. Agora vamos para o próximo. Agora, se você pode investir um pouco mais, já entramos na faixa de até R$600. Aqui já conseguimos buscar mais desempenho de Nintendo 64, Dreamcast e até arriscar alguns de Sega Saturn, mas PlayStation 2, Wii e o GameCube ainda fica pesado demais. Entrando agora na faixa que eu disse que já consegue mexer um pouco mais no orçamento. Minha primeira indicação vai ser o Trimui Smart Pro. Esse aqui é muito bom, gente, pelo custo-benefício que ele entrega. Ele te entrega uma disposição horizontal, mas com a tela gigante de quase 5 polegadas, de uma resolução 720p, 1280 por 720p, que esmaga a maioria dos concorrentes. Tem uma disposição de R1, R2, que eu prefiro na opinião, que é o mesmo utilizado para alguns outros consoles que vamos abordar também. Uma bateria enorme de 5.000 mAh. Estamos falando também de um sistema Linux, como a maioria dos consoles dessa lista, e ele tem 1 GB de memória RAM. É o mesmo que tem outros consoles aqui que vão estar nessa categoria, e também no da anterior, o R36S e a sua linha, todas têm 1 GB de memória RAM, mas DDR3. Aqui já estamos falando de memória RAM DDR4. Então, temos um processamento também um pouco melhor, se vai te entregar um pouco mais de experiência. Você consegue até, como eu disse, brincar com o Sega Saturn, melhora a sua performance com o Nintendo 64, PSP, etc. Não é perfeito, mas melhora bastante. Você não vai conseguir jogar PlayStation 2, GameCube, Wii, etc. Mas uma observação importante sobre o Trimui, ele vem com armazenamento interno de 8 GB de memória, que é destinado para o sistema operacional. Você consegue até colocar algum jogo ali, mas não é indicação. Então esse modelo aqui de 304, sem os impostos, é sem nenhum cartão. Eu recomendo escolher a ele mesmo sem cartão e compre o cartão de marca, beleza? Eu acho que essa é a melhor opção. Então vamos ver quanto é que ele está com os impostos. Vou adicionar aqui no meu carrinho. Ele está por R$411,91. Lembrando, o cupom aqui adicionado foi o de R$30. Temos aqui os impostos de taxas. É um custo-benefício difícil de bater nessa categoria. Vamos agora para o próximo da lista.
E agora entramos no meu favoritinho, o Anbernic RG40XH. A partir de agora vai haver várias recomendações da linha Anbernic. Pense na Anbernic como uma linha premium quando falamos de consoles portáteis retrô. Então, o RG40XH ele vai ter uma tela inferior ao Trimui Smart Pro. Lá estávamos com quase 5 polegadas com resolução 720p. Aqui estamos com resolução de 640 por 480 pixels e 4 polegadas. Mas dá para perceber a diferença. O Trimui foi pensado mais para quem quer jogos na proporção 16:9, enquanto aqui para jogos 4:3, jogos mais clássicos, vão ficar melhor no Anbernic. As duas telas, dois aparelhos são de excelente qualidade. Os dois aparelhos têm Wi-Fi, esqueci de mencionar ali no Trimui Smart Pro. Em termos de performance, também são similares, eu diria que o Trimui é um pouquinho melhor. Agora o Anbernic te entrega um diferencial, ele entrega aqui uma saída mini HDMI, que você pode comprar um adaptador para HDMI e utilizar na sua TV, já temos vídeos sobre isso aqui no canal. Então esse foi o motivo de eu ter escolhido o RG40XX, porque eu gosto da ideia de também deixar lá conectado na TV, eu fico jogando controle sem precisar sempre estar deslocando, né, de forma portátil. E ele tá com promoção excelente, o valor abaixou bastante comparado quando eu comprei ele no ano passado. Vou adicioná-lo aqui no carrinho, aqui, ele vem com cartão de 64 GB. E o cartão que vem nele já é de marca, eu não precisei trocar, beleza? É um cartão bom. Ele está saindo com os impostos por R$ 445. Aqui já com os impostos de SMS, o cupom de R$ 30, beleza? Eu acho que ele até consegue pegar um cupom melhor, deixa eu ver aqui. Não, para valores acima de 180, o máximo que ele consegue pegar é o de R$ 30. Então tá, R$ 445, um pouquinho mais caro que o Trimui. Agora você tem base para decidir qual desses dois é melhor. Eu posso recomendar além dele, só para citar, o RG40XXV, que é o modelo vertical desse. A diferença é que ele vai ter um só analógico ao invés de dois. Tanto o Trimui tem os LEDs no analógico e o Anbernic também. Tem um LED de controle total de cores, beleza? Outro que eu quero mencionar aqui um pouquinho mais caro, mas é mesmo pelo form factor. Esse é o Anbernic RG34XX SP. Ele me atrai demais pelo design, que lembra, né, um Game Boy Advance SP. E ele conta aqui com dois analógicos. Esse vídeo aqui da Anbernic é muito bom para mostrar os detalhes do aparelho. Então, temos aqui um aparelho nesse formato flip, né, que abre e fecha, tem uma fechada magnética. Ele tem saída para TV, como o RG40XX, tem um corpo mais compacto, tela de 3.4 polegadas, beleza? Eu acho sensacional pelo design, porque ele é tão compacto que você fecha, põe no bolso e continua para jogar depois. Como é da linha Anbernic, a gente sabe também que vai vir com cartão de memória bom e você já tem um gasto a menos, beleza? Vamos ver aqui quanto é que ele está saindo. O modelo de 64 GB está saindo com cupom de R$ 30, quase R$ 600, né? 545 e 25, tá quase lá no limite. Beleza? O que é que vocês acham dessa daqui? Chegamos na última recomendação nessa faixa de valor. Estou falando do Anbernic RG353VS. Aqui temos que ter um pouco de atenção, pois temos dois aparelhos diferentes, o V e o VS, beleza? E isso muda muito a faixa de valor. Para ficar na faixa de até R$ 600, o modelo é o VS, para entender aqui a diferença. O VS, ele é um sistema Linux, ele só tem 1 GB de memória DDR4, ele vai ter um desempenho um pouco melhor ou na faixa ali do RG40XX, do RG34XX SP. Ele tem um processador um pouquinho assim melhor, mas enfim, o desempenho vai ser parecido. Agora, o RG353V, ele já usa Android. Nisso, ele já tem touchscreen. Então, já é um outro aparelho com outra categoria de valor que passa para a próxima. Então, para essa categoria, eu estou falando do RG353VS. Ele vai ter a mesma resolução dos dois últimos Anbernics, mas com a tela menorzinha também, de 3.5. Também vai ter saída de TV, também vai ter Wi-Fi. O diferencial mesmo é a disposição vertical, caso você não se interesse no RG40XV, que só vem com um analógico, né? Ele aqui vem com dois. Mas vocês têm que se atentar se vocês estão comprando o VS ou o V. A recomendação para essa faixa de valor é o VS, beleza? Não confundo. O V é muito bom também, mas ele pula para a próxima faixa de valor. Vamos ver quanto é que ele está custando com os impostos. Modelo VS, ele tem armazenamento interno, mas vai caber pouco. Como a Anbernic manda cartão de qualidade, não tem problema em comprar o cartão logo com eles. Vai ficar um pouco mais caro. Aumenta os R$ 40, você pode também comprar o cartão por fora. Também não há problema. Se você já tiver o cartão, comprando a opção Machine Only, que vai ficar até mais barato. Vamos ver aqui quanto é que fica. Ó, ele passa até um pouco, beleza? Ficou R$ 688,50 com os impostos. Modelo VS, lembre-se disso, esse é o modelo VS, aqui na imagem pequenininha dá para ver que é o VS. Vou tirar aqui o cartão. Vai ficar aí 607.
já está no limite da nossa faixa, até passando um pouquinho. Eu quis destacar esse aparelho porque tem essa diferença e você pode acabar se interessando nele e depois, eu tô comprando um Android nesse valor, e não é. Tem o VS, que é sem sistema Android, e o V, como ele destaca aqui na imagem inicial, beleza? O V, ele roda tanto Android quanto modelo Linux, e o VS é só o modelo Linux, beleza? Fechamos então essa faixa de recomendação. Subindo mais um degrau, chegamos na faixa de até R$1.000. Eu digo aqui, a brincadeira já ficou séria. São sistemas mais potentes, também são sistemas Android, e a emulação de Sega Saturn e GameCube já se tornou possível. Você pode até arriscar Play 2, mas olha, vai ter muitas limitações. Entramos agora no patamar de consoles muito tops. Estamos falando de valores até R$1.000. Eu só consegui encontrar duas recomendações porque está muito difícil fechar esse valor até R$1.000 com as taxas e impostos que infelizmente temos que pagar. Então é o seguinte, o K56 é de uma fabricante pouco conhecida, essa Kinrank, mas ela entrega demais pelo valor cobrado. Então temos aqui uma tela gigante de 5.5 polegadas IPS, beleza? Com resolução Full HD, é algo fantástico. E, como eu falei, entramos no patamar de sistemas Android. Esse aparelhozinho aqui roda Android 14. Você vai ter a Play Store, vai ter acesso a todos os jogos do Android e ainda pode emular vários consoles. É uma especificação técnica bem mais potente mesmo. Deixa eu abrir aqui. Estamos falando de 6 GB de memória DDR4, tem armazenamento interno de 128 GB de eMMC, que é aquela de mais baixa performance, mas tem suporte, obviamente, para expandir o cartão de memória. Então, Android 14, processador Unisoc T620 de até 2.2 GHz, bateria de 5.000 mAh, Wi-Fi, ele não tem saída para TV, mas ele tem capacidade de espelhamento de tela, você pode espelhar para TV. E como é Android, você pode instalar um Game Pass, você pode fazer um cast do Steam, né, com o Steam Link. Ele fala aqui nas especificações que ele suporta até PSP, mas olha, por essas configurações aqui, deveria rodar já bem um GameCube, arriscar algum Play 2. Eu diria que ele consegue fazer isso ainda, apesar que ele não informa aqui. O outro diferencial dessa linha, esses valores, como vai chegando mais caro, todos vão ter esse joystick, um Hall Stick que é muito mais durável, então você provavelmente não vai ter aborrecimento com ele dando problema de ficar puxando para um lado e para o outro, beleza? Nessa linha praticamente todos têm essa funcionalidade. Basicamente é isso. Extremamente potente, né? Vamos ver agora quanto é que ele fica com impostos. Olha aí, o cupom já aumenta, é um cupom de R$60, porque estamos falando de outro valor de preço, e ele fica R$ 878 com todos os impostos. Pelo que ele entrega, olha, é um excelente custo-benefício, beleza? Essa é a minha primeira recomendação. Já na segunda recomendação, vamos jogar no seguro. Vamos na linha Anbernic. É o RG505. Ele foi lançado em 2022. Ele já é um aparelho mais antigo. Apesar de tudo, ele é Android. Ele roda Android 12. Em termos de processamento, o Keyrank também é um pouco melhor. Aqui você vai ter uma segurança de uma marca mais conceituada, com melhor qualidade de construção, etc. Então, o fato de ser uma marca mais conceituada também é mais suporte de modificações, custom ROMs, etc. Entendeu? Então, vamos analisar as especificações técnicas aqui. Enquanto o Keyrank tem uma tela de mais de 5 polegadas com resolução Full HD, ele tem uma tela de 4.95 polegadas com resolução menor, 960 por 544, mas há um diferencial aqui, estamos falando de uma tela OLED, que é o topo de linha de qualidade de tela, enquanto o Keyrank entrega uma tela IPS justamente para fechar aquele pacote. Olha, ele está entregando mais, mas eu estou cobrando menos, ele tem que fazer de alguma forma, então ele sacrificou na tela, que é uma tela boa, mas a OLED é superior. Então o processador, enquanto lá é o T620 de até 2.2 GHz, aqui é o T618 de até 2 GHz, mas enquanto o Keyrank tem 6 GB, esse tem 4 GB, ambos é DDR4, ambos têm 128 GB de memória interna, eMMC, ambos têm Wi-Fi, Bluetooth, espelhamento, né? São sistemas Android, então isso aí já fica tranquilo. Você pode instalar, como eu falei, os apps de Game Pass, enfim. O RG505 já tem um design que está começando a ficar um pouquinho velho, ele é de 2022, ele já não tem as bordas tão finas quanto os modelos mais novos, mas olha, é extremamente potente. Você tem um pouco mais de segurança aqui. A vantagem de ir com a linha mais conhecida é justamente o que eu expliquei antes, suporte da comunidade. A comunidade investe muito, cria muita coisa, traz mais ports, etc. Temos essa outra recomendação, também Hall Stick, né, a questão que eu falei, nessa parte de preço, todos daqui de cima vão ter esse joystick de maior durabilidade, que não vai ficar puxando para um lado nem para o outro. A bateria é igual ao Keyrank, 5.000 mAh, é isso, não tem saída para TV dedicada que tem o Keyrank, a questão de espelhamento, beleza. Essas são as recomendações para até 1.000, mas vamos ver quanto é que ele fica, né, vamos lá comprar agora.
Olha aí, quase no limite. O cupom já aumenta. O do Rank é de 60, esse aqui, como já é mais caro, o cupom é de 90. Enquanto o outro fica, se eu não me engano, 800 e alguma coisinha, quase 900, o RG 505 vai cobrar quase R$ 1.000 a mais, né? Fica 967 com os impostos. E aí, o que é que você me diz? Vai de Rank ou de RG 505? E por fim, o céu é o limite. Eu tô falando de quem tá rasgado de dinheiro. Os valores são acima de R$ 1.000. Então, tudo que você já conheceu antes vai funcionar bem e você também vai poder jogar bem Play 2, GameCube e até o Wii. Estamos falando de luxo máximo quando o assunto é consoles retrô. Pessoal, chegamos agora no patamar top dos tops. Apesar de tudo, eu vou tentar começar pelo mais barato, beleza? Porque os valores vão extrapolar muito. Então, minha primeira recomendação é da Anbernic, é o RG 556. Esse aí é favorito de muita gente porque ele já deu uma baixada de preço comparado ao valor original. É um aparelhozinho extremamente potente. Estamos falando de uma tela AMOLED de 5,48 polegadas, resolução Full HD, o processador é um T820, é um A55 também, como a gente já viu em outros consoles, mas também tem outros cores A76, 8 GB de memória DDR4, é o fraco, né? E o armazenamento interno dele, diferente dos outros que era eMMC, que é uma versão mais low cost de armazenamento interno, usa o armazenamento interno UFS, que já é de alta performance, que você encontra em smartphones topo de linha. Então aqui estamos com um aparelho realmente completo, top de linha, com Android. Ele roda Android 13, tem Wi-Fi, Bluetooth, espelhamento de tela, tudo aquilo do que o Android já consegue oferecer. Mas aqui já conseguimos emular Play 2, já conseguimos emular Wii, já conseguimos emular GameCube, beleza? Então é uma mudança muito grande dos últimos aparelhos. Temos aqui algumas fotos do RG556, a sua pegada mais larga é horizontal, mas é uma tela grande, né? Então tem essa discussão mais larga. Geralmente você vai ver ele nessas cores transparentes. E como já comentado, não vai ter dificuldade para nada. Mas bem, eu falei que o céu é o limite, então a gente vai ter ainda recomendações ainda mais caras. Mas vamos ver primeiro quanto é que ele vai ficar. Com impostos e taxas, estamos falando de um valor de R$ 1.500. Isso com um cupom de R$ 90. Deveria dar até um cupom maior, né? Mas pelo jeito esse é o máximo para valores acima de R$ 600. Então tá, R$ 1.500 você vai ter um verdadeiro computador de bolso, que é um Android muito potente, 8 GB de memória, é do nível do seu smartphone, provavelmente, se você tiver um top de linha. Mas aqui já está todo preparado, né, para ser um videogame portátil, com joysticks de alta qualidade, D-pad, R1, R2, etc. E uma capacidade de emulação gigantesca, sem você ter que ir procurando os aplicativos, etc., porque já vai vir tudo aqui num pacote completo. Essa é a primeira recomendação. Mas a segunda recomendação não vai mudar muito, é o RG 557, a evolução do que a gente acabou de ver. Ele tá bem mais caro, como vocês vão ver, já tá vendo aqui no valor sem os impostos. Mas ele basicamente é uma melhoria do RG 556. Então temos ainda o mesmo tamanho de tela, mesmo AMOLED, sistema de resfriamento ativo, etc, etc. Então as diferenças aqui ficam em performance. Ele vai entregar resultados ainda melhores porque ele tem um processador MediaTek mais recente, mais potente, 12 GB de memória DDR5, melhor que muitos smartphones por aí. O armazenamento interno, que era 128 GB UFS 2.2, agora são 256 GB de armazenamento UFS 4.0, ou seja, é o top de linha mesmo que você vai encontrar nos smartphones que estão sendo lançados atualmente. Temos, como sempre, Wi-Fi, Bluetooth, o Android já está mais atualizado, está com o Android 14, e aqui você não vai passar raiva com nada. Beleza? A bateria é de 5.500 mAh. Então vamos ver quanto é que essa belezura está custando com impostos. R$ 2.688. É um gasto muito maior comparado aos 1.500 e pouco do RG 556. Ele entrega mais? Entrega, mas eu acho que já não justifica essa diferença. Contudo, se você está podendo gastar e quer pegar algo mais future-proof, com o que essa configuração, poxa, 12 GB de memória, você vai ter não só um Android, né, que ele roda jogos Android de mais alta qualidade, mas também para seus portáteis aí para onde quiser levar. Essa é a minha segunda recomendação. A minha terceira recomendação, a gente baixa um pouco a bola com questão de especificações. Ainda é a especificação top que vai rodar de tudo, mas ele já tem um outro diferencial. O diferencial aqui é essa tela. Vou mostrar aqui o vídeo da própria Anbernic e já mostra como esse aparelho é interessante. Ele tem esse efeito, né, de slide, então fica mais compacto também quando você precisar guardar. O processador dele é um T820, que nem o RG 556, que foi a minha primeira recomendação. Também tem um sistema ativo de resfriamento, etc.
Mas o grande diferencial aqui é essa tela slide. Basicamente é isso. Isso acaba chamando muita atenção para muita gente. Eu acho muito legal mesmo. Agora vamos ver as especificações com mais detalhes. Vai ser bem parecido com a RG 556, viu? Então a diferença aqui vai ser a tela. A tela é uma 4.7 polegadas com resolução menor, tá? 1280 por 960. Em termos de processador e memória é o mesmo 556, o mesmo Android 13, o mesmo armazenamento interno, 128 GB com UFS 2.2. Então você vai ter uma experiência bem similar ali ao RG 556, mas vai ter esse diferencial da tela slide. A bateria também acho que é igual o 556, 5.000 mAh, o 557 que aumenta para 5.500 mAh. Há um diferencial sim na tela além do tamanho, é a questão do 120 Hz. O RG Slide conta com a tela de até 120 Hz, deixando ele igual aos top de linha de smartphone, então ele vai ficar bem mais capaz com jogos no futuro que, pelo menos de Android, que vão aproveitar esse 120 Hz, né? Os retrôs vão aproveitar isso, mas é uma característica a mais do RG Slide. Vamos ver então quanto ele está custando. Pronto, com impostos quase R$1.800, um pouco mais caro que o 556, certo? Que foi R$1.500 e pouco. O desconto aqui é o mesmo, cupom de R$90, que é o máximo. Aqui você vai ter que analisar qual você prefere. Você vai preferir uma tela maior, resolução maior, ou uma telinha menor, mais compacta, com esse slide, mas com a tela de até 120 Hz, que vai aproveitar bem alguns jogos, mas estou falando de jogos mais atuais. Essa diferença pode valer a pena para algumas pessoas, beleza? E agora chegamos na última recomendação dos tops dos tops. O Anbernic lançou recentemente o RG477M, que eu já fiz vídeo aqui no canal, um react sobre o lançamento dele. Aqui a Anbernic reuniu tudo que ela conseguia colocar de melhor num corpo compacto e de metal, com acabamento mais premium. Então a tela também é de 4.7 polegadas, que nem o RG Slide. A resolução também é igual, com taxa de atualização até 120 Hz, é igual ao RG Slide nesse sentido. O processamento já é igual ao 557, já é o novo MediaTek 8300. Temos versões com 8 GB de memória RAM, com armazenamento interno 128 GB, e temos versões com 12 GB de RAM, com armazenamento interno de 256 GB. Então temos as duas opções. Wi-Fi, Bluetooth de sempre, de um sistema Android atualizado. Esse é o topo de linha da Anbernic atualmente. Então tem aqui as fotos dele, é extremamente bonito. Quem quiser conferir mais detalhes, como já falamos, temos vídeos aqui no canal. Então essa é a minha quarta recomendação. Vamos ver quanto é que vai ficar a facada disso aqui com impostos. R$3.100. É um valor surreal, mais caro ainda do que o RG 557, porque é o último lançamento, tá? Então, na minha opinião, esse valor ainda não vale a pena, porque como é um lançamento vai baixar mais. Mas quem está querendo comprar, não tem problema com os valores, vai com esse, você vai ficar tranquilo, vai pegar um sistema Android atualizado de uma das melhores fabricantes para consoles portáteis. Eu poderia recomendar ainda outras marcas. Eu pensei em recomendar o Odin 2, o AIM Odin 2, que é um aparelho excelente, com bateria de 8.000 mAh, que usa um processador Snapdragon, que é ainda melhor, vai ficar ainda mais otimizado para jogos Android, mas eu não encontrei vendedores confiáveis ou com muitas vendas aqui no AliExpress para recomendar, porque são valores ainda mais surreais. Com impostos vai passar desses 3.000 e muito mais. Também um aparelho muito bom, então vale a menção. Só não vou recomendar o link porque eu não tenho medo de recomendar algo que não é de confiança, beleza? E aqui eu fecho as dicas dos tops dos tops. O que é que vocês acharam? Faltou algum aqui? Ah, e lembrando, todos os aparelhos recomendados vão estar aqui na descrição, e também se você quiser conferir minha lojinha no Beacons, está lá também com todos esses links para os vendedores da Anbernic, da Boyhome, etc. Só procurei vendedores confiáveis. E aí, pessoal, o que é que acharam desse guia? Comenta aqui embaixo qual você escolheria. Então é isso, quero agradecer quem ficou aqui até o final. Se puder, curta, compartilha, se inscreve e até a próxima!